Como é que é, pessoal? Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Linha de Fundo. Eu sou o vosso host Filipe Cardoso. Estou aqui com o meu co-host Rico Costa. Ricardo Moacir. Eu sou o Zinho. Eu sou o Renato Caminha. Epá, sendo que eu aqui neste meio sou a nova contratação, né? Acho que eu gostaria que me explicassem o que é a linha de fundo, porque eu também não sei o que é que eu vim fazer. Basicamente, a linha de fundo foi uma ideia que eu, o Filipe e um amigo também, Igor, tivemos durante a pandemia, né? Durante a pandemia. Primeiro tentámos com chamadas do Zoom, live streaming no YouTube. Tentámos e pronto, com aquela vibe não deu muito certo, mas estamos aqui a tentar de novo. Novas caras, algumas que também estavam no projeto, né? Mas não apareceram, mas já estamos aqui com mais força. Ok, mas ainda assim não me disseste bem o que é que estamos aqui a fazer. Qual é o nosso propósito? Qual é o propósito do Linha de Fundo? What's poppin'? Estamos aqui para falar de futebol, para falar de futebol, para analisar o desporto, para analisar o jogo. Toda a gente que está aqui gosta do jogo, né? Com os jogadores, 4 linhas, 5 amigos e muita conversa. É muito para se falar. Muito para se falar. Então estamos aqui para isso. Let's get it. Here we go. Let's get popping. Então, let's break the ice. Onde é que vocês estavam na épica final França-Argentina no golo do Mbappé 2-2? Quem começa? Epá, eu nem me lembro direito onde é que eu estava, mas penso que estava num bar, aí no Maculusso. Não me rejo, porque não bebo, não posso estar no bar a ver jogo. Estás à vontade. É vida, jovem. Futebol não é só bebida. Eu Pelo acho amor que de Deus. isso é estragar a cultura de bar. Ninguém vai ao bar beber gasosa. Tá bom, mas eu fui ao bar ver jogo, tá? Eu vi um jogo épico. E qual foi o feeling no empate? Mano, todos os messianos aí bem tristes porque o Mbappé está a estragar com tudo. E acho que foi uma das melhores finais do Mundial que eu vi nos últimos tempos. Acho que vi para aí umas 6, 7, se não estou em erro. Você viu 7 finais do Mundial? 3 no YouTube. Posso contar, Will? Calma. 22, não, 7 é muito. 7 é muito. 22, 18, 14, 10, 6, 2. 6 finais. Muito bem. 7. Mano. Então, please, respect the age. Ricardo, e aí, como é que foi? Olha, eu estava na taberna do Belas, mano, foi crazy, porque basicamente todo mundo ali estava em silêncio, porque a Argentina estava a ganhar, quando o Mbappé marcou, mano. Eu não sabia que tinha tantos vezes a apoiar a França, mano. Ali mesmo o jogo virou, foi mesmo uma energia boa crazy. Foi País do CR7, Não tinha medo de vir a apoiar a França, tinha medo de vir contra o Messi por causa do CR7. Mano, o silêncio era mesmo um silêncio absurdo, todo mundo só estava assim a ver jogo. Todo silêncio que incomoda. Você fica tipo... Silêncio do 4-4. Mano, o people todo levantou, pô, comecei a transpirar, boy, falei... Che, mano, pô, aquilo foi uma final, foi uma grande final. Joshua. Epá, eu tenho de olhar para a câmera para dizer isso. Eu estava no coração do Messi. Você que lhe deu a última energia, né? Eu estava no coração dele. Tava- É mentira, estava em casa, estava a ver o jogo no meu quarto, sozinho, bem triste. Triste por quê? Ronaldo foi eliminado. Oh, Ronaldete. I Já get estamos you. a ver aqui, né? Não, atenção, não sou, mas... Vamos a ver quem é quem. Mas teria sido bonito. Teria sido bonito. Eurico, e tu? Eu estava num bar também, em Londres, sozinho. Alone? Estavas num bar sozinho. Lonely. Tudo pelo futebol. Na correria. Num balão de lá. Aquilo era correr para arranjar um sítio para ver o jogo e sentar. Esse bar devia ser muito malai. não, mas por acaso... O Renato estava lá, né? Também não bebe nada. Por acaso estava cheio, mas eu consegui uma fazada de arranjar uma cadeira e pausar. E curtiste o game. À frente da TV.
E tu, Lipe, onde é que tu viste? Epá, eu vi o jogo em casa, mas o coração estava na mão. Estava na mão porque é a última oportunidade que ele teve. Yeah. Não, mas foi um grande jogo. Eu acho que naquele 2-2 não poderíamos ter um momento mais, vamos assim dizer, Parecia filme. film-like para uma final dessas. E depois foram os jogadores em destaque, estás a ver? A participar, a marcar. Então, foi um feeling bem crazy. Mas a final compensou depois. Epá. Nesse sentido, eu concordo um bocado com o Renato, que foi tipo a melhor final que vi nos anos recentes, porque eu por acaso lembro-me exatamente onde é que eu vi a final de 2002 e eu creio que nunca vi em outra final do Mundial uma exibição individual tão dominante quanto a que o Mbappé teve nessa final. Fact. Yeah. Fact. Yeah. É assim, eu sou da opinião de que se a França tivesse ganho esse Mundial, o Mbappé teria sido o melhor jogador de sempre em Mundiais. Eu acho que, Seria 2 for 2, né? eu acho que Yeah. se ele Yeah. ganhasse, 2 for 2. Yeah. se ele ganhasse nesse momento, ninguém encostava. Yeah. Em Mundiais, Depois da Yeah. forma Ele ia ser como o GOAT. aconteceu. em Mundiais ele ia ser o gol. Desculpa, ele ganhou 3, nigga. Depois do Pelé. Não, estou a dizer, tipo, Sim. dos tempos modernos. Dos tempos Sim, modernos, porque sim. estamos a falar dos últimos e depois, tempos. E depois também temos de ver uma coisa, assim, nós vamos falar do Pelé e etc, mas por exemplo, nós não vimos, mas nos registros históricos que ainda encontramos e uns videozinhos que vemos por aí, eu pessoalmente, se calhar os cotas vão discordar de mim, né? Mas eu pessoalmente não acredito que nos 3 mundiais que o Pelé ganhou tenha sido tão dominante quanto o Mbappé nos 2. E não só, vamos falar dos adversários. That's a big Isso é uma statement. take. Eu acho que isso Isso é uma até. take. Isso é uma big statement. Porque assim, Isso é eu acho que a única outra pessoa que teve perto disso, quer dizer, nesse momento eles estão taco a taco. Foi o fenómeno, 98 e 2002. First? Eu acho que em termos de exibição individual, não digo coletiva, não acho que tanto o Pelé como o Maradona, entre outros, se possa pôr aí, porque tinham um elenco não só muito mais coeso, com nomes muito mais sonantes. Se calhar, exceto o Ronaldo em 98 e 2002, porque ambas as equipas do Brasil estavam stack. Então, mas não acho que o Mbappé tenha encontrado na seleção francesa 2 seleções com esse nível de qualidade. Tanto que basta ver, tipo, o Robin para o Batman dele é o Griezmann, Yeah. que em Yeah. nenhum dos 2 mundiais chegou propriamente em grande forma. Então, acho que Mas antes da continuidade, eu tenho uma questão mas- para vocês. Se no próximo Mundial o Mbappé ganha, qual é a legacy dele dos Mundiais? O que é que vocês acham que vai ser dele? Imagina, não ganha uma Champions até o próximo Mundial, mas ganha o Mundial outra vez. Pelé não tem Champions, Fenômeno. Maradona não tem Champions, Fenômeno não tem Mas Champions. eu tenho uma pergunta para o Joshua. Tu disseste que... Eu quero saber, essa dominância do Mbappé no Mundial, especificamente do ano passado, falas espelhando-te na final ou na competição toda? Na competição toda, apesar de, na minha opinião, ele não foi o melhor jogador da seleção francesa. Foi o mais dominante, mas não foi propriamente o melhor por tudo aquilo que o jogo oferece para além de golos. Então, eu acho que tem de se fazer essa distinção de o melhor jogador para a equipa e o jogador mais dominante a nível individual. Right? Sim, a nível individual, o Mbappé mesmo naquela seleção Ué, é o main. pô, aquele jogo contra a Polónia. Mas anyways, eu acho que isso é um tópico que vai estar bem arquivado porque hoje nós não viemos com esse propósito. Sim. Pronto, dando o nosso kickoff, eu comecei só para break the ice e acho que vocês já estão confortáveis. O mundo já está descontraído. Já estão todos descontraídos, mas pronto. Está a ficar bem má. O nosso kickoff vai ser o recap da época passada, obviamente. Temos a Premier League, temos a La Liga, temos o Tugão, Liga
Bundesliga, UCL, então. E nem se tem esquecer o melhor campeonato do mundo. Gira a bola. Gira a bola. Don't Mas forget, pronto, Bundesliga. vamos dar o kick-off com a Prem. Nós temos aqui adeptos do Arsenal, temos adeptos do City. Acho que esse assunto não podia começar de uma melhor maneira. Joshua e Ricardo. Eu sei que Não, é começou. perigo. O campeão começa. Começa o campeão. Mas vamos dar a palavra ao campeão City. Qual que estava mais em baixo? É o seguinte: 3 vezes campeão. 3? In a row? Ou 2? 3. 3. Acho que não dá muito para dizer. Vou deixar os meus filhos começarem a falar, porque eu estou cansado há 3 anos a ganhar a liga. Entra ano, sai, não basta chegar janeiro. Corremos. Então vou deixar a equipa Revelação, que teve uma época muito boa, que acho que falta de experiência, estofo e profundidade no plantel não aguentou a rotina. Sim, estofo europeu. Desculpa, ganhou a Champions, agora já pegou no estofo. Mas é justo, mas pronto. Estofo europeu, sim. Então acho que os adeptos do Arsenal vou-lhes dar a primazia de saírem primeiro dessa vez e começam a falar da Premier League. Mas pronto, para vocês os dois, what went wrong? O que é que deu de errado, principalmente na segunda fase do campeonato pós-mundial? Porque vocês até o mundial eram indiscutivelmente a melhor equipa da Prem, a jogar o melhor futebol, mas parece que depois do mundial, com mais jogos mais jogos nas pernas, né? Jogos. Posso dizer Obviamente. uma coisa, Ricardo? Antes de mais nada. Primeira coisa. Única equipa campeã invencível da Premier League. Fala. Tell them. Respeitem. Podem ser. Única equipa com o troféu dourado. Respeitem. Fairs. Enquanto mais ninguém fizer isso, vou bater no peito todos os dias. A ficha não está a sair das 14, obrigado. Still, continuamos à frente. Don't care. Right. So, Para mim o que faltou foi mesmo profundidade e experiência. Tipo, chegou uma fase da época que estávamos a fazer bué de jogos e começaram a ter lesões e havia bué de quebra de rendimento e foi isso, mano. Ditou-se o ritmo da equipa. certo. Principalmente quando o Saliba saiu, mano. Aí mesmo Isso foi mesmo. a gota d'água. Eu Foi a acho, gota d'água. eu acho que foi tanto inexperiência do plantel como inexperiência do treinador. Também. Eu acho que o Arteta não soube gerir o momento da equipa e fazer as mudanças quando teve de fazer. Por exemplo, há uma coisa que eu insisto muito. A partir do momento em que o Partey teve a quebra de forma, o Jorginho era automaticamente titular. E viu-se todos os jogos que o Jorginho entrava para assumir o lugar do Partey e a sequência titular do Jorginho depois do Partey ir para o banco, o Arsenal conseguiu ter meio que uma segunda vida. E outra mudança que eu também achei chave nesse sentido foi o Kivior No no holding. Eu acho que ele insistiu durante demasiado tempo no holding, quando devia ter apostado no Kivior desde o início. Então eu acho que essas foram 2 trocas chaves que deviam ter acontecido e não aconteceram e mostraram um bocado a inexperiência do treinador. E o resto foi a inexperiência do plantel, porque verdade seja dita, tirando o Gabriel Jesus e o Zinchenko, eu acho que não há mais ninguém aí no plantel que já tivesse ganho uma liga e que soubesse o que é estar na posição do primeiro lugar e ter a liga toda atrás de ti, especialmente quando todo mundo duvida de ti. Porque eu acho que uma coisa que acontece muito nesse tipo de momentos é tu próprio começas a duvidar de ti. Quando todo mundo duvida de ti, tu começas a duvidar de ti, começas a pensar, isso é bom demais para ser verdade. Será que o que eles estão a dizer é realmente certo e que eu só estou aqui porque... Principalmente num contexto onde não ganha liga há anos. E estar numa posição mais dessas... jovem da liga, mano. Estar numa posição dessas é complicado. E depois eu acho que isso tem um snowball effect. Porque a partir do momento em que tu tens a primeira derrota em que és completamente dominado, tu começas, a self-doubt começa a vir. Começas mesmo a entrar em espiral. E depois é tentar correr atrás do tempo perdido. Só que mesmo nisso, deu para ver que não havia peito para isso. Levels. O City mostrou que... Mas eu vou dizer uma coisa, eu sou um generational hater, então eles não ganharem a liga para mim foi top. 250. Nós também não ganhamos a liga há muitos anos, mas
Preferia assim. Foram 248 dias em primeiro lugar da Premier League para o Arsenal. Yeah, foi bom tempo. Foi muito 40. tempo. Acho que é o maior número de dias na história. ser campeão. Basicamente, o Arsenal Sem ser campeão, yeah. lixou com todas as estatísticas, porque era sempre quem chega a esse nível em primeiro, nessa fase da época, é campeão. E o Arsenal lixou com tudo. Mas Eu agora. acho que o Joshua falou da situação com o Kivior e o Holding. Holding, é. Eu acho que, pronto, pelo menos para essa fase, deve ser um bocadinho de inexperiência, mas eu, na altura, né, quando aquilo tudo estava a acontecer, eu prefiro olhar mais para o lado humano, talvez, porque o Kivior estava a chegar da mid-table Ele não da tinha Série A. minutos e lançar logo nessa fase seria. Lançar, quer dizer, it would take balls, né? Era preciso muito colhão para Sim, colocar mas o Kivior da mid-table. É teu jogador, você contratou para isso, mano. Yeah. Você tem que contar com teus jogadores. Eu, nesse sentido, a minha visão é ruthless. Yeah. Também tem. Tira os lobos e let's go. Yeah. Se Só não- vira. Ele é dá um pago para jeito. isso, mano. Não interessa o contexto. E Dá também, um e jeito, também a mano. teimosia do treinador, mano. Aquela cena de jogar com central que é canhoto, central que é destro, e o Kivior é canhoto, com o Gabriel que é canhoto. Ele não queria dois canhotos para jogar e estava naquela, meteu o holding. É do perfeccionismo também. Essa cena toda. Porque depois tem isso. Eu acho que, na minha opinião, na minha ótica, eu prefiro ignorar certos cenários, porque eu acho que para tu jogares num clube desse nível, tu tens de estar pronto para tudo. Então, A pressão, se a pressão. nesse Tem momento como. tu não estiveres pronto, tu nunca vais estar pronto. Yeah. E o caso mais prático disso é o Holding. O Holding nunca vai estar pronto para jogar numa equipa do nível do Arsenal. Yeah. Há jogadores que são mesmo para contextos. mais Independentemente pequenos. das circunstâncias, nunca Yeah. vai estar. Yeah. It is what it is. Yeah. Right, so, temos o campeão, obviamente. Temos os second place. Mas eu acho que o destaque para a nossa época foi o Newcastle. Yeah. Sim. I think. Yeah. Acho que sem dúvidas foi mesmo o destaque depois do grande investimento que eles tiveram nos new owners. Grandes boas contratações, Bruno E Guimarães, contratações todas, Wilson, Isaac. Yeah, isso é que é. tudo bem feito. Eu contestaria um bocado isso. Que é Qual deles? Brighton. Eu acho que o Brighton foi mais destaque que o Newcastle. Eu acho que o Brighton. É 50-50. Eu acho diria que 50-50. O Brighton. Porque eu acho que o Newcastle, pronto, tem essa Investiu. parte do E investimento. o Brighton não teve. Eu acho que o Brighton fez menos com mais, Yeah. especialmente depois da forma como começaram a época. Mas to be fair, bro, o Brighton para mim, já desde do Graham Potter, que é uma equipa que quando é para pegar jogadores e jogar ball out, eles conseguem. Yeah. Já o Newcastle não, esse Newcastle que nós estamos a ver agora tá a competir straight up com as melhores equipas da liga. E não que o Brighton não fez, o Brighton deu trabalho a todos os grandes, obviamente. Mas eu acho que para o que vem a ser o Newcastle nos últimos anos, para esta época foi uma grande surpresa. O Brighton, por exemplo, se estivesse obviamente nas mesmas condições ou mesmo contexto, se calhar até com melhores jogadores, Faria muito mais. faria muito mais, Yeah, porque eles têm um porque treinador super, Eu o acho De Zerbi. que eu senti que o Brighton já estava nessa essa temporada já estava a vir para o Brighton com o Potter, então Exatamente. Agora, o De Zerbi só acabou o trabalho, só está a acabar o trabalho. tu pegas no Newcastle, que foi um jump de uma época para outra, literalmente. Yeah, foi um jump. Qualidade de jogadores e qualidade de futebol e uma competição direta. E eu acho injusto pegares apenas no contexto financeiro para dar Foi destaque a só, uma equipa. foi só um realce deles. Não, sim, porque sei que foi um realce, mas foi o point. normalmente quando tu tens uma equipa que fez que tem pouco dinheiro, né? Um orçamento menor, a fazer uma boa época, dás logo mais destaque para essa equipa. Mas tu tens o Newcastle que penso que a época passada saiu em 12º, qualquer coisa Newcastle. assim. Sim. Yeah. Para a Liga dos Campeões. Exactly. Mas há outro fator. Por exemplo, apesar da posição onde eles terminaram, esse processo do Newcastle começou a ser feito na época passada. As ideias começaram a ser introduzidas na época passada. Eles tiveram uma janela de transferências muito boas porque o treinador que lá estava percebeu as lacunas que a equipa tinha na época passada e no mercado de transferências reforçou especificamente todos os lugares que ele precisava Exato.
para get to the next level. E depois nós temos um Brighton que começou a época com um treinador e do nada ficou órfão desse treinador. E não que os estilos de jogos dos treinadores fossem muito diferentes, yeah. mas o De Zerbi não fez para a época com o Brighton. Sim, sim. Ele obviamente que- apanhou a equipa já estruturada pelo outro treinador e ele teve de introduzir as ideias dele também. Teve de ganhar o balneário, teve de conquistar os adeptos. Então, eu dou muito mais mérito ao trabalho que ele fez pelas circunstâncias e pela forma como ele apanhou o Brighton e logo na primeira época ter conseguido alcançar os lugares europeus do que propriamente o trabalho do Eddie Howe. Sem querer tirar mérito. Yeah, yeah, yeah. Mas eu acho que o De Zerbi teve uma missão um bocado Sim, mais sim, sim, sim. espinhosa. Se fizermos é. uma comparação direta, Sim, obviamente. mas tipo, o De Zerbi praticamente teve uma pré-época por causa do Mundial. Foi uma, epá, foi uma Eles mini, foi uma ficaram- mini, foi uma espera. mini Não, preparação tens que assim. ter em conta que antes do Mundial o Brighton não tinha jogado por causa do funeral da rainha. Sim, 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 sim. Ou seja, o Brighton praticamente ficou um mês e meio sem jogar até voltar à liga. Yeah. Mas tu pré-época. tiveste alguns jogadores-chave que tiveram no Mundial. No Mundial. McAllister. Tiveste 3 ou 2 no máximo. O Mitoma também teve no Mundial. McAllister, teve- Mitoma. Tá bom. Olha, perdeste grande parte do poderio ofensivo quando o Trossard saiu. Yeah, foi para o Arsenal. Estás a ver? Portanto, não acho que tenham sido só flores ou que seja Sim, assim não foram tão só simples flores. quanto dizer que teve uma pré-época. Mas estás a o- ver? mas o o Brighton- Trossard sai na pior fase do Brighton. Quando o Trossard sai, o Brighton ainda estava naquela fase de reajustar porque ele faz algumas mudanças no sistema. Sim, e sem contar Então- que o próprio Trossard tinha problemas de balneário. Yeah, yeah, yeah. Portanto, ainda tens isso para lidar, a crise de balneário. Epá, eu continuo a achar que Epá, yeah, pondo os 50-50 fatores também pode ser todos na válido. balança, é um fair point. É um eu fair continuo a point. achar que Porque o o Eddie Howe trabalho... também mexeu bem. É um Ele fair trouxe os point jogadores de volta. Porque o Eddie Howe, o trabalho dele, bro, e competir diretamente para os lugares da UCL é, depois da época que eles tiveram, é estrondoso. Pá, para mim ele é o melhor treinador britânico da Prem. Fairs, yeah, fairs. Também não é difícil, né? Yeah. Não, depende. Eu acho que Os treinadores britânicos- eu acho que há alguns que simplesmente não Southgate. têm oportunidade e tempo. Eu acho que falta muita paciência com os treinadores britânicos nas grandes equipas e oportunidades também, porque epá, é muito mais fácil tu ires buscar treinadores estrangeiros, porque as grandes equipas estrangeiras têm uma rotatividade de treinadores muito maior e tu tens logo a noção de quais são os treinadores vencedores e decidires, olha, eu vou apostar nesse porque ele ganhou aqui, ali e acolá, do que apostares num treinador britânico que provavelmente só ganhou no Championship e não ganhou nada na Prem porque nunca teve a oportunidade de treinar um grande. Então eu acho que isso é um fator que, epá, Jorge, eu acho que eu vou discordar com essa, porque eu acho que, pelo menos na Premier League, o treinador britânico já teve muitas oportunidades Bastante. fair. Porque existe sempre posso fazer uma pergunta? Quer dizer, depende, calma só. Também depende da perspectiva. Acho que treinadores novos eu posso talvez entender no que toca a treinadores novos, a introdução de treinadores novos à roda. Mas existe sempre um appointment durante a season de um treinador britânico. Mas tudo bem, por isso é que eu disse, nomes novos também são muito mais difíceis de entrar. Mas vejo sempre um Roy Hodgson a treinar uma equipa. Olha, agora até tenho duas perguntas. Ainda tem o Big Sam. Ah, Big Sam. Ainda tem o Big Sam. Trouxeram o Sam Allardyce de novo. Yeah. Vai grande. O Bournemouth apostou num treinador britânico agora, Yeah. que é nome novo. Quer dizer, eu acho que a aposta existe, mas não sei, acho que o que falta mais é
quer dizer, a educação que melhorou muito, mas agora, né? Mas durante os anos 2000, anos 90, que é a geração de maior parte dos treinadores que está on agora, que não era das melhores. E, to be honest, a escola inglesa de treinadores nunca foi de referência mundial, tipo, depois dos anos, sei lá, 80. Mas, por exemplo, a primeira pergunta que eu tenho para te fazer é: Yeah. nos últimos 10 anos, tirando o Potter no Chelsea e o Moyes no United, que outro treinador britânico é que viste a treinar um do Big Six? Lampard, Lampard. Houve o Harry Redknapp no Harry Herd. no Spurs. Harry Herd. Nos Redknapp, Nos yeah. últimos 10 anos. 10. Redknapp. Redknapp foi 2000 e... 2000, Não, 2000 já não foi. já não faz. Mas também houve o Tim 2003. Sherwood. Tim Sherwood, yeah. Tim Sherwood. Foi Tim para Sherwood, yeah. também. Ok. Quer dizer, acho que foi interino, não foi appointment. Acho que não foi Não, appointment. foi. Foi appointment? Foi. Yeah. Não, mas tu aí também te perguntas qual foi o último, dizer, qual foi e o os último resultados treinador não- inglês que ganhou um título da Premier League? Não tem. Mas calma, Tem. mas calma. Conseguimos dizer 4 britânicos. Yeah. E agora, por exemplo, quantos espanhóis conseguimos dizer? Pois. Na Prem? Pois. Na Prem ou nos Big Six? No Big Six. No Big Six? Pep, Arteta, Unai, Unai, Não é? Menu não teve no espanhol, Nope, nope. Chelsea não teve no espanhol, Acho que teve o Rafa Benítez. 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 Benítez, yeah. também teve no Liverpool, mas já foi muito tempo. Estás a ver? Conseguiste dizer Quatro. 4. 4. É, 4 também. Mesmo É o número. mesmo número. Agora, desses 4, os 4 britânicos, os 4 espanhóis, quem ganhou o título? O contraste de resultados. Nenhum. Mas, 4 espanhóis ganharam. mas O contraste vem de a segunda resultados. parte dessa Fala. pergunta. Quanto tempo é que esses espanhóis tiveram nas suas respectivas equipas, ganhando ou não, e quanto tempo é que os ingleses tiveram? Right, yeah. Em média, penso que os espanhóis ficaram mais Mais tempo. tempo. Ficaram mais tempo. é. Mesmo se excluís o Mais tempo. Pepe. Benítez Sim. só ficou. Acho que o Benítez ficou. O Unai ficou no máximo 12 anos. Ele também teve muito tempo. Yeah, Mas tu agora lembro do perguntas, Benítez bro. ter ficado- Por exemplo, o Eurico falou da escola de treinadores ingleses. Quantos treinadores ingleses é que tu conheces nas outras grandes ligas? Sem ser a Prem. Mas isso pode ser dito também dos jogadores ingleses. Yeah, Não, yeah, sim, diz sim, ele mesmo. That's the uma culture. cena, é uma cena, é a culture, pronto, ele falou disso, mas agora estávamos aqui a falar, comparaste agora com os treinadores espanhóis, nós não temos nenhum treinador inglês nas outras grandes ligas, tu não vês num Barça, num Real Madrid, num Bayern, num Dortmund, não Exato, vês. mas foi o que eu disse no início, porque os outros treinadores dos outros países têm muito mais oportunidades dentro das próprias ligas antes de expandirem. A Prem é o sonho, Yeah. independentemente do nível do clube, qualquer treinador estrangeiro, o sonho dele é chegar na Prem. Por exemplo, mesmo o número de treinadores portugueses que tiveram oportunidades Na Prem? Yeah. se fomos, e nem precisamos de ir para os últimos 10 anos. Vamos falar dos últimos 5 anos. Últimos 5 anos já. Foram muitos. E isso Só no vinha- Wolverhampton e isso, tens 2. isso traz a outra pergunta que eu ia fazer. Sim, vários treinadores ingleses foram apontados em clubes recentemente, etc. Mas em que condições é que eles foram apontados? São sempre em clubes em crise. Esses treinadores... O Moyes não são- entrou em crise. No West Ham. Aquele Não, Menu- no aquele- menu foi United pós, foi pós, foi Não, pós aquele a... Menu é, vamos a é dizer- crise. Calma, depois de ganhar a liga, bro. Não importa. Olha para o plantel que o Mois recebeu e Não, vê o mas eu plantel nem- que é Mas pronto. dado ao Vangal depois. Mas eu nem estava Manda. a falar disso. Estava a falar de, por exemplo, dos que o Eurico falou no último ano. Todos foram apontados em clubes que estavam em situações de crise. Todos Ok, que yeah. foram apontados foram para de alguma forma tentar salvar o clube do rebaixamento. E é muito isso que acontece. Há quanto tempo nós não ouvíamos falar do Big Sam desde que foi dispensado da seleção inglesa lá pela confusão Aquele dele? escândalo. Yeah, É muito tempo. muito tempo. Eu nem sabia que ele treinava mais. Roy Hodgson Eu acho- estava retirado. E fez um bom trabalho até no Yeah. Crystal Palace. Está a fazer. Acho Yeah. que vai Fazer, yeah. continuar. Vai Avô continuar de assim. Zaha. Continuar. Eu acho que, pronto, estive aqui a ver e o Harry Redknapp é o que é o melhor spell, ou o melhor período de um treinador inglês que eu me lembro, né? Num top 6.
Ele ficou, acho que, de 2008 a 2012 no Tottenham e levou. Foi aquela equipa, né? Do Bale, do Modric, Sim. do Kroenke, Pavlyuchenko e etc. Foi para a Champions, teve aparições constantes na Liga Europa e competições europeias em geral. Acho que foi o melhor período de um treinador inglês. Tirando também Lampard. o Lampard. Lampard, yeah. Tirando O Lampard é que depois seria uma... em Lampard. 2019-20. Eu acho que o trabalho do Lampard com os miúdos foi underrated. Foi fixe. Não, foi um bom foi trabalho, bom, mas foi depois decent, disso, foi bem depois... decent. Deslumbrou-se Mas com acho o budget. Não, foi decent. Yeah, ele... Decent. Mas acho que é a cultural thing dos jogadores e dos E o treinadores. estilo Porque também assim, do bro, treinador E inglês. o próprio Bro, estilo. O estilo não é muito assim, atrativo Joshua. para as equipas, então fica meio que... Não, eu não discordo disso. Não, mas bro, é assim, tu não achas que não consegues uma oportunidade internamente, go outside e aposta fora? Tens o exemplo do... O Gerrard? Não. Olha, o o Dude foi Gerrard para a é Liga outro. Francesa. Não, quer dizer, não top 6, mas Ele- Não O top Reims- 6, mas ele foi a foi... aposta. Yeah, ele está A treinando aposta o dele foi logo Reims. exterior. Grande. O do Reims também é inglês. E a aposta que o Vila. Rem fez nele, Não, estou a dizer a primeira Não, aposta. sem ter licença. sem ter Não. licença, todos os jogos Já a pagar pagar multa. 250 mil euros num Não, treinador da- sem licença. Da Liga Francesa. Onde é que Yeah. vias isso na Prem? Yeah, yeah. Não tem. Não Teve tem. uma série sem derrotas tipo de uns 20 jogos, ok. E com um plantel extremamente jovem. Mas é o que eu digo, bro. Eu acho que se internamente não estão a conseguir. Epá, também houve muito failures. Tipo, por exemplo, vários ex-players. Tens o Gary Neville, tens o. Estamos a chegar num ponto. Temos mais quem? Além do Gary Neville, teve mais quem? O O irmão dele, o Phil o Neville. Phil Neville, Ele está a bro. treinar as Mas ele está a meninas. treinar bem na seleção feminina. Sim, mas o Euro. ele estava no Inter Miami. Bro, Conseguiu ser- eles Yeah. tiveram em bons contextos Mas o fora, Inter Miami atenção. está mal até agora. Yeah. Vamos ver, o mestre O mestre já voltou. vai mudar, o mestre vai Mas mudar. anyways, yeah. O argentino anterior também falaram isso. Oh, caraças. Ele é Deus. Ele não tem nada a provar, só fomos lá beber também. Eu acho que agora Players, temos Lampard e Gerrard ainda entram? Ou mais quê? antigos, dos ex-players? ex-players. Não entram. Não, acho eu que só eles fiz tiveram menção. acho que eles tiveram a quota de sucesso deles. Yeah. Ou de trabalho decente. Who? Gerard o e Lampard Lampard. Yeah, o Lampard ok. teve, no Como se fosse derby também os foi um... Nevilles, Não, não. esquece, mano. Esquece. Porque aquela run do. Honestamente, eu acho aquela que os run do Neville's Gary nunca no foram Valência. bons a nada, mas Yeah. eu acho Eles sempre foram carregados. Deixa o Gary Neville em Não, paz. não faz eu isso. acho que eles Deixa o sempre Gary foram Neville em falta paz. de opção. Sim, ele sempre foi carregado. Deixa o Gary Neville em paz. Pelo menos ele. Pá, a jogar com Vidic, Ele não tinha muito o que fazer. com um Jinsu Park com 3 pulmões. Também aquele treinador era Um jogador que meio... ganhou 7 Premier Leagues, velho. Quem? 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 Alguma coisa de bom ele estava a fazer. Neville. O Valência não. Não. Isso é como treinador. Levou os 7 títulos dele. Quantas Premier Leagues tem o Wes Brown? Pai grande. Quantas Premier Leagues tem o John O'Shea? Pai Não grande. eram, não eram titulares absolutos. Quantas Premier Leagues tem o Anderson? E não adianta dizer que o Anderson não foi titular, porque o Anderson, mesmo a jogar mal, foi Foi titular. Não, mas ele teve 3 épocas no menu? 3? Mais. 4 ou 5. 5? Ele foi quem? Ele não durou isso tudo. Não durou Menos. isso tudo. Não. Ah, Ele A estava a ser emprestado, mas ele ainda estava no menu. Esse que eu tô- Não, ele só foi emprestado quando ele não recuperou da lesão. Yeah. Mas ele não te fez 5 anos de Premier League. Titular? Não, 5 cinco anos. anos. Acho que ele fez 2 no máximo. Sim. Vai ver o número de jogos que o Anderson tem. Mas ele Do era United. craque, saiu do Porto. Então, Não era quê? era craque, saiu do Porto. Ah. Ser craque no Tugão é um debate complicado. Isso é assunto para outro dia, mas. Já se Anyways. Acho que se continuamos na Prem, não vamos Não sair vamos sair daqui. Let's move, Anyways, let's move. Chelsea, what's up? Acho que. Chelsea. Faz uma pergunta aí. Assim. Assim, What's up, bro? É tipo, Também não tenho o que contratações. Época. Deixou a desejar. O que é que se passou a época passada? É isso que Até- queremos saber. Até posso. E o que é que vai se passar até nessa? Junto-vos com o Liverpool, porque vocês os dois no início não estavam lá. A situação do Liverpool não é comparável. Like,
Não. Não, mas em termos de resultados, vocês estavam taco a taco. Um perde, outro perde. Yeah. Mas o Liverpool ainda teve plano, Yeah. basicamente. Bottom line é essa. Eu acho que para mim a temporada perdeu-se depois do jogo contra o Zagreb. Três jogos entre a season, a temporada acabou para mim. Perfeito, né? Porque tudo bem que o Tuchel já não ia melhorar. A situação com o Tuchel não ia melhorar, isso é um facto. Mas também é um facto que com aquela vibe toda de termos donos novos e querer-se dar uma nova imagem ao clube, manda-se uma mensagem de que não há orientação, não há uma orientação precisa sobre o objetivo, sobre o que se quer com o clube. E foi uma mensagem mesmo muito, muito, muito feia. Que foi uma primeira impressão muito, muito má que eu tive dos novos donos já agora. E Americans. então, Ligas. USA. então é isso. O Tuchel sai, para mim a temporada acaba, vem o Potter. Eu tento, né? Tenho assim uma esperançazinha de que talvez ele possa encaminhar a equipa para pelo menos lutar para o top 6, lutar para as competições europeias, manter a equipa na Champions. João Félix, Enzo. Uma run sólida. Modric. Depois vem aquela janela. Todo mundo Viu? sabe, todo mundo viu, né? Nas palavras. Não, mas do eu não Drogba- vi esse. Podes me dizer alguns nomes, já. Só assim de. Nas palavras Não, do digo os nomes, Drogba, os it's a craques que fucking vieram. disgrace. Sim, os craques. Vieram Vieram craques, não, obviamente, vieram craques. Veio o Badiachile, veio o Enzo, veio João Félix. João Félix, veio Madueke, veio Mudryk. veio o Madueke, veio o Datra Fofana. Foram todos nomes que logo à primeira vista Yeah. parece que, são São Big cracks. names. Esses- Big names. esses jogadores provavelmente vão fazer parte de uma Biguinhos. Yeah. com os nomes certos, com a orientação certa, vão fazer parte de uma equipa que Right. ganha a liga. E foi um boost, né, de esperança, mas os homens lá em cima é que Maduro. mataram a vibe. I get you. É, Pain. New owners. Fucking disgrace. foi muito difícil acompanhar a temporada em geral, mas foi difícil, mano. Eu já digo, "Poxa, me desistiu muito cedo." Eu senti a dor nas palavras. Magoaram o homem. Eu acompanho o Chelsea e o Benfica. Na temporada, a maior parte do tempo eu estava a assistir jogos do Benfica, mano. Não tem como. E para essa época, o que achas? Para essa época eu acredito no Pochettino. Eu sou muito fã do trabalho dele. Sempre admiro o trabalho dele no Southampton primeiro, depois no Spurs. Teve com o PSG. Eu acho que ninguém vai julgar o Pochettino por ter passado um coxemão no PSG, mas teve o título dele. Que diziam que fazia dele um mau treinador. Mas eu acho que com o Chelsea acho que ele vai mostrar pode mostrar ao mundo do futebol que ele Ganha a liga? Ainda não, mas vai ser uma pode ser algo parecido à temporada de 13-14, onde vamos estar lá em cima, mas Porque ainda não começou, tem Sem muitos jogos dúvidas. pela Ainda bem que frente. isso está registrado. Podemos fazer uma aposta. não. De Joshua gosta de quanto apostas. tempo é que o Pochettino sobrevive como No treinador Chelsea? do Chelsea? Yeah. Um ano. Cada Um um, ano e meio. cada um chuta um. Vai, força. Olha, cada um chuta e quem tiver mais próximo de acertar recebe uma camisola no final da época. First. Não, da época não. Não, com o Recebe Chelsea. uma camisola no final da aposta, quando ele for despedido. Yeah. First. Eu dou um ano. Um ano. Eu dou 1 ano e meio. Dezembro da próxima época. Um ano Um ano e meio. Um ano e meio. Eu dei data. Mais específico. Eu dou entre Yikes.
6 a 8 meses. Fairs. E eu ainda acho que essa equipa do Chelsea vai ser toda trocada daqui a 1 ou 2 anos. Está registrada. Com as idades das contratações, com a average age das contratações, eu acho que não. Yeah. Pelo menos. Alguns que assinaram 8 anos, né? Se estão condenados. Yeah. Prisão, será? Acusou. E não, eu acho que a parte positiva desses contratos de 8 anos é que o clube tem um poder na negociação muito maior. Porque aí tu podes pôr o jogador numa posição de checkmate. É do tipo, chegou a tua hora de bazar, ainda te restam 5 anos no 5 anos. contrato. E se tu não aceitares essa proposta, vais mesmo ficar os 5 anos sem jogar e that's it. Yeah. That's it, yeah. Não tens contrato renovado, não tens salário. Tá? Exato, eu acho que Parado. tens uma posição de poder muito maior nesse sentido, porque tu é que decides quando vendes o jogador, não tens pressa a vender nem pelo positivo, nem pelo negativo. És obrigado a pensar em renovação também. Exatamente. Temos isso sentido. com o Kepa. Epá, nós não temos aqui nenhum adepto do Liverpool, mas o que é que fazemos da época deles? Aprendizado. Aprendizado? Yeah. Eu diria o mesmo, porque acho que nos últimos 10 jogos, quando o Klopp pôs Meteu o Trent. o Trent a ala invertido, Não, ele viu Stones. Yeah. Ele viu Stones, não. O Trent estava a jogar muito. não, o Stone jogou muito, mas pronto. É uma verdade. Todo respeito ao John Stones, mas eu acho que o Trent. São categorias Não, diferentes. esquece, Desculpa, mano. Não há não. comparação. Há comparação. Não faz isso, mano. Sabes quem é que o Stones, Klopp viu? o Stones tem triplete. Oh my days, bro. Fica sério, vamos conversar em o Arnold condições. como lateral. Ofereçam uma t-shirt Calma, do sítio ao Stones Renato, por foi, o favor. Stones foi central, lateral e médio num só jogo, mano. E? Ah, E desempenhou bem toda essa função. E? Arnold, não, o Arnold também acho já que- fez. Arnold jogou com o 10 da seleção inglesa. Yeah. Viva. qualquer cão é 10 naquela seleção. First. Dúvida? não seja Drinkwater assim. jogou, foi 10 da seleção. Quem? Drinkwater. Mostra a foto. Mostra a foto. yeah. Mostra a foto. Acho que é melhor, acho que é melhor. Queremos provas. Tá bom, Sterling Procurem foi uma 10. foto do Não, Drinkwater mas o com a Sterling foi camisola 10 em que 10. circunstâncias? Em todas as circunstâncias, quando era podre, quando era gênio. Gênio é o drabado, né? Ok, já ia Nossa, perguntar Deus. quando é que o Drinkwater foi gênio. Exatamente. Mas já- Não, eu tava- mas eu acho que são contextos diferentes. Yeah. E eu acho que, para mim, essa época do Liverpool foi a revolução. Eu acho que deu para ver que o Klopp sentiu a necessidade de começar a olhar para outros sítios, suprir certas necessidades. Pois sentiu. E então eu acho que eu acho que foi um build-up positivo. Porque Yeah. eu acho que podia ter sido muito pior do que aquilo que foi se no fim não conseguissem encaixar. Encaixar, yeah. Portanto, não acho que tenha sido uma época negativa. Yeah. Não ia dar, por exemplo, um 15, mas tipo um 11, 12. Eu basicamente já esperava uma época assim do Liverpool. Com aquele meu campo, mano. Estava a ver, Tava estava a a ver. ver, Era porque esperado. eu acho que o Liverpool precisava mesmo dessa fase de transição Yeah. e muitos treinadores não sobrevivem. O Klopp precisava de ver Muitos aquilo treinadores- acontecer, sentir na pele. O Pochettino teve uma temporada similar na do... Spurs? Posso-me lembrar o ano? Tottenham? Foi 19-20? No ano Foi que eles todo, ficaram sem contratar jogadores por causa do estádio? Sim, Yeah. sim. Yeah. Foi basicamente No uma ano fase... da construção do estádio eles não fizeram Yeah. nenhuma contratação. 19 ou 19-20? Não pode ter sido no Covid. A das 100 Antes do contratações Covid. foi a da Champions, foi a da final da É Champions. da Champions. Mas a temporada a seguir, em que ele teve depois o base da final da Champions, Sim. teve Sim. realmente a oportunidade de fazer um investimento Yeah. e ter aquela transição no Spurs e 18, dar 19. continuidade. Foi Yeah. 18, Acho que foi 18, a final foi 17, 18. 17-18, yeah. Yeah, 17, porque- really? A final mais boring. Yeah, Porque- acho que sim. Com o Liverpool, não, Yeah, foi com o Real Liverpool. Madrid. Foi Não. 18, 19, foi a A final foi contra o 18, 19 Liverpool. foi a Champions. Contra o Liverpool. Foi então, essa temporada que eu estou a falar é 19-20. 19, Não, 20. mas 19-20 já foi o Mourinho. Porque quem treinou o Tottenham durante o Covid foi o Mourinho. Yeah. A final da Champions foi 18, 19. Ok. 18-19, yeah. Yeah. Então deve ter Break sido, foi- o deve break ter foi sido na a época 18, anterior. 17, Ou 18. foi na época da Champions. Yeah. Não, mas é um período em que ele
encontra problemas com a direção e sai. Acho que foi mesmo essa. Não. O É Mourinho 19, entra na ele 20, começa- 21. 20, Ele 21, começa sim, a o Mourinho 19, entra na 20. 20, 21. Começa a 19, Acho que ele não 20. termina a 19. Não, termina, Ele não termina a 19, não 20, termina a ele sai. 19, 20. Ele O Mourinho sai chega- e acho que entra no meio entra da o época. Nuno. Exatamente. Sim, entra no meio da Sim, o época. Mourinho entra no meio da Exatamente, época. Porque Yeah, Covid, lockdown foi 2020. início de 2020, foi Sim. fevereiro, por aí. Março, Mas quem março, começa, né, quem fevereiro, começa março. essa temporada foi o Pochettino e Yeah. depois vem o Nuno. Vem o Nuno Espírito Santo. Mas foi nesse período em que ele tenta encontrar uma squad nova, nomes novos e Pochettino não começa a temporada. Quem começa a temporada Foi é o Nuno. Yeah, o Nuno Yeah, o foi Nuno- despedido. o Nuno começa a fez 3 temporada. Os meses. primeiros jogos. Yeah, Jogou contra yeah, o yeah. City. ele ganha assim, ele ganha. Yeah. Lembrei-me Então, quando agora é que do foi? nunismo, shout-out Tanto- Jurei. Yeah. O Ele Nuno ganhou foi o treinador do mês. Lembro sempre Pochettino desse. não começa a temporada. Lembrei-me ninguém agora do esquece desse nunismo. treinador do mês. Mas anyways, acho Yeah. que... Yeah. Ele teve esse período, teve essa fase em que não teve o apoio necessário e pronto, de repente sentiu-se que o tempo dele no clube acabou. E o clube sempre teve o apoio da direção do Liverpool. E Merecido. yeah, Não tinha Merecido, como. yeah. Acho que o Liverpool dispensar o clube seria injusto com o clube. Porque depois também é isso. Tu tens os títulos to back it up. Yeah. Estás a ver? Yeah. E há um outro grande fator nesse sentido, é que os títulos não foram todos no mesmo ano. Yeah. Os títulos foram distribuídos. Distribuídos. Ele ganhou tudo, mas foi ganhando Yeah, em foi ganhando épocas aos diferentes. Foi sempre Então, melhorando. isso mostra que, ok, esse ano ele não ganhou nada, mas isso não garante que no próximo ano ele não vai trazer pelo menos uma coisa para casa. Yeah. E isso mantém sempre a esperança viva. Eu acho que é muito mais fácil dispensar um treinador que aquilo que ele ganhou esteve concentrado num período específico de tempo e depois, antes e depois foi seca, porque as direções ficam com medo que os treinadores revertam aquilo que eles eram antes de terem ganho uma coisa e mandam embora. Eu acho que é o que acontece muito com os treinadores do Chelsea. Sem contar que o Klopp ganhou o Community Shield no princípio da época. yeah. Epá. Sobrou aqui os Trash. Red Devils. Não tens orelhudo a menos. Encurta já para avançarmos antes de. Sim, epá. A época com o Baldy acho que foi bem interessante. Acho que foi algo que nós estávamos a precisar em termos de futebol jogado, principalmente. Man management também. Acho que toda a sopa que ele cozinhou com o Ronaldo e o De Gea e o Maguire durante a época toda, para depois no final da época e agora estar a dispensar e a tirar um por um. E é para limpar jogadores, obviamente a fazer contratações específicas para os perfis que ele quer. Mas overall acho que a nossa época foi boa, que, com as nossas debilidades, foi decente. Foi acima da minha expectativa, principalmente estar a acabar entre os top 5 e até uma certa altura estar quase próximo do City e do Arsenal. Acho que tivemos a uns 5 pontos, né? 5, 6 pontos. Que Você não quer a liga. ele acredita. Acreditaste, né? Mas eu estava acreditando no menu. O Lipe até estava a duvidar, estava sempre a falar o menu. Acho que foi uma boa run, mas acho que depois de estarmos em quase todas as competições e chegar a duas finais e uma semi ou quartos na Liga Europa. Foi um bom choque para a equipa no início, para saberem da exigência do treinador. Mas, Estofo. Não, foram muitos minutos. mas Ele acho teve muitos que jogos. overall foi decent. Surprising, mas foi decent. Triplete, cota. Como assim muitos minutos? Estofo. Não, vocês tinham um plantel, mano. O menu chegou uma fase que só dependia do Rashford, mano. Fact. A única diferença... O Rashford era o game changer, mano. Se o Rashford não A única marca... diferença do City Menu em termos de plantel é a qualidade. Porque o nosso plantel não é extenso. Vocês têm qualidade técnica, Não, é isso que eu estou a dizer. Yeah. Nós temos qualidade, não temos quantidade. Sim, mas vocês têm tipo uns 4 ou 5 bancos que conseguem fazer várias posições. 5. Sim. 3 lesões no City e tu acabas com o City.
3 lesões Não fala do banco ofensivas. do City, por favor. Vamos só passar. O que aconteceu na final? Tiras um KDB na final, entra um Foden, mano. Por favor. Sai um Foden, entra um Mahrez, mano. Tu já Tipo, sabes, já. não tem Menos, como. menos. Passa uma PFA Tiras um Haaland, tens o Álvares, mano. 2016 é Tipo, banco. sim, Yeah, sim. é uma dor. Nós é uma dor, entendemos é que muito vocês têm complicado. equipa. Ele quer ser um falso humilde. Yeah. Sem contar que o Pep preferiu bancar o Walker, ui. Ainda tinhas um Walker no banco, ui. Não, e a meio da época emprestou um João Cancelo. Um João Cancelo, ui. A uma equipa que jogou contra eles na final e ter Ele um... estava muito confortável. Acho que ele já sabia o que ia acontecer. Temos centrais Para, capazes. para. Temos centrais Para. capazes. Não, falso humilde não. Falso humilde não. Para. Let's move on, yeah? Para. Yeah. Right, so basicamente esse foi o nosso recap da época, né? Yeah. Não esqueçam de girar a Recap. bola para homenagear a camisola. Hã? Foi o nosso. Não esqueçam de girar a bola, a O camisola. resto das Eu ligas, acho- o resto das ligas é mais rápido, Yeah, não eu tem acho. assim muita coisa para falar de muitos clubes. Por exemplo, eu da Liga ia dizer, ninguém ganhou. Barça. Ninguém... Epá, o Barça para mim também eu não. acho que foi uma temporada muito pobre. Yeah. Não, é, O Real a perdeu temporada- aquela liga porque o Barça não, Yeah. o Barça não jogou nada, mano. Foi uma temporada muito pobre em todos os Em todos os sentidos, já. de todos os clubes. Eu acho que foi... Em quase todos os aspectos. também. Shout out Real Sociedade, though. Eu acho Yeah. que foi Fizeram uma boa. a pior época da La Liga que eu tenho a memória de já ter visto. Exceto, se calhar, 2005, 2006. Yeah. Acho que foi a única pior que eu vi Foi. Mas tendo em nesse conta. nível. Tendo em conta que nós demos boa de atenção à Prem, eu acho que, even though nós vamos skim as outras ligas, acho que podemos guardar para Guardar para outra ocasião. Mas acho que agora, UCL. não, acho que, pronto, já estamos na Prem, vamos terminar na Prem, né? Acho que vocês, Podíamos fazer uma Expectativas para essa época. expectativa já. Um top 4. top 4. Top 4, marquem aí. Let's go. Eurico. Deixa o campeão. Ele pode tudo, ele é campeão. Sim, o campeão primeiro, o campeão primeiro. É o seguinte: Ele é campeão. top 4. Vocês têm que fazer top 3. Top 3, Sim. para ser mais difícil, força. Não é para ser mais difícil. Ah, ok, específico. Segundo, terceiro e quarto. O primeiro tem dono. Ok. Oh, Ok, ok. Mas vai, diz aí, Arrogante. olha para a câmera e diz aí o teu top 4. Top 3. City, Sim. Liverpool, Arsenal, Man U. Certo. Eurico? Top 4. City, Arsenal, Liverpool, Man U. Right. Ricardo? Arsenal, Man U, Liverpool, City. Joshua? Não, fala tu primeiro. Eu? Eu sou o último. Eu Quer ser o último? gosto de ser o Right. último. Meu top 4. City. Acho que vou com Arsenal, United e Liverpool. Ok. Meu top 4. United. Bro. Oh, estão a rir. Estão a rir. Força. Vou fazer aqui uma bet de novo. Ele gosta de bet, Não, juro, ele gosta de bet. Eu Podemos? acredito nas minhas palavras. Podemos Eu bet. quando digo uma coisa é porque eu acredito no que eu estou a dizer. Tá bem, vai. Mas deixa eu continuar. United, City, Newcastle, Told you. Arsenal. Por que das escolhas? Jogador do ano. Porquê das escolhas? Até nem quero. Eu acho que... Se nós ganharmos a Liga, Rashford. O Bruno. Eu acho que o United teve uma oportunidade de ver o nível de exigência do treinador, como o Lip disse há bocado, e eu acho que o Ten Hag é um treinador que gosta de vencer. E eu acho que ele não estaria satisfeito em ter 2 anos só, tipo, com prémio de consolação Champions League. Eu acho que o Man United vai entrar para essa época com muita fome e com muita vontade de ganhar, especialmente porque as 2 equipas que acabaram à frente deles foram especificamente o City e o Arsenal. Yeah. E se o Liverpool tivesse acabado à frente deles, acho que seria ainda pior, porque seria
dois Não rivais tem statement. históricos e um rival da cidade deles, estão a ver? Então eu acho que isso reacendeu a chama que existia no Man United. Nem eu como adepto tô assim. Não, eu acho Eu que... acredito também bem no menu, por isso é como Quer tinha em dizer que o segundo. inferno está mesmo de volta. Eu acho que Eu acho o Arsenal e o que- menu vai ser uma disputa assim. Eu acho que o que nós estamos a ver do Man United agora vai ser tipo a referência para os próximos tempos. Yeah. Eu acho que Yeah. vai ser realmente o início de uma era de um novo Man United com um nível de exigência, com uma fome. Yeah. Depois do City, eu não acho que o City vai ganhar, porque eu acho que o City vai ter um Uma burnout. quebra. Yeah. Vai ter um burnout. Yeah, depois de ganhar a Também tem UCL. umas signings que eles fizeram aí que... Não, vamos já falar sobre o que vai ser. Fica para o próximo episódio. assim. Porque eu acho 115 que charges? quando tu ganhas tudo, especialmente no mesmo ano, é muito difícil tu Manter o manteres nível e a Todo fome. mundo Yeah. ali já Yeah. ganhou tudo. Estás a ver? Yeah, É what's next. Estava o Gundogan saiu do tipo, yeah. Já Yeah. ganhei tudo. Eu Yeah. acho que a equipa vai ter um burnout. E já tivemos Provas. Provas disso. disso. Yeah. Barça do Guardiola teve, Yeah. o Inter do Mourinho teve, o Barça do Luís Henrique Teve. Bayern, Estás a ver? O Guardiola também tem sempre O próprio Bayern uma quebra. teve. O Real tivemos a ver o burnout este ano e eu acho que vai O acontecer. Klopp também teve. É inevitável. Quando É. tu tocas o céu, é muito difícil saber para onde é que Para onde é que vais vais a seguir? Acho Yeah. que caiu Yeah, um yeah. bocado para É, depois. por acaso eu concordo contigo. Porque não, para já a janela de transferências da equipa está bem fraca para aquilo que são as nossas muito tempo. debilidades. Então sai boa de jogadores. E é bem difícil tu conseguires motivar alguém que já tem tudo praticamente. Mas eu, como sou do clube, tenho sempre de hypar o meu clube. Não, Falar, assim, eu não duvido do vamos Pep, né? pisar Porque mesmo não dá para bem. duvidar do Pep, mas eu acho que essa época Arsenal eles mesmo vão dia cair. 6. Arsenal dia 6, muito obrigado. Eu acho que essa época é mesmo menu, Arsenal. Community Shields Yeah, ui. para nós é. Não, nós gostamos de vos ganhar. São 11 vitórias in a row. Opa, 11. Mas na Liga. Na Liga. Nós vos Ah, eliminamos não perderam da na FA, taça. maluco. Não perderam Community Shield connosco? Não, tá. Não, Community Shield foi com o Liverpool. Nós batemos ok, na ok. FA. Tá, você não ganha nada. Na São FA. 11 in a row. Na Liga, na Liga vocês já me estão a coçar. Depois ia dizer Newcastle, eu acho que é evolução natural. Yeah. 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 Estávamos a esquecer do Newcastle. E sem contar que eles não fizeram grandes mudanças em termos de saídas. Yeah, o core. Então, O core mantém. Meteram Ah. o Tonali. Ai. E epá, o Arsenal eu simplesmente acho que É hype. Arroz não, basmati. eu acho que a forma como o Arsenal perdeu a liga vai ter um efeito notável durante um certo período de tempo. Eu acho que vai ser sentido Mentalmente. ainda durante algumas épocas e vai ser difícil ultrapassarem isso. Eu acho que o Arsenal teria de ganhar primeiro outras coisas, nomeadamente se calhar uma Liga Europa, qualquer coisa que não fosse a FA Cup, Yeah. para conseguir recuperar um bocado. Essa Community Shield agora, será que achas que pode dar um... Pode. Vocês vão Porque, ganhar. porque é exatamente aquilo que o Renato disse. Mas eu acho que o Arsenal vai ganhar. 11 derrotas em a row, estás a ver? Yeah. Eu acho que ganhar essa Community Shield, especialmente por ser contra o City, Contra que o ganhou City, yeah. tudo, dá um boost de É bom confiança. kickoff, é um Podes bom fazer tipo kickoff um da statement, época. tipo, vim, Yeah, cheguei. cheguei. Exato. E acho que a fase de grupos do Arsenal da Champions Yeah, vai ditar vai muita, ditar muita coisa. coisa. Especialmente dependendo do grupo, porque eu acho que, imagina, o Arsenal se apanha um Bayern na fase de grupos e Marido. Yeah, E é Bayern é go- marido. e é, por exemplo, goleado em casa e fora, esquece. Mas eu não acredito que o Bayern vai nos golear mais. Você não anda a ver o Barça? Não, é porque não, o nível das equipas que o Arsenal apresentava contra o Bayern era uma diferença absurda. Mas não acho que seja só o nível, é psicológico, mano. Quando te entram na cabeça, Yeah, aquele o teu rival, mas basta ver. basicamente jogos contra o City foi cabeça. Indo buscar uma referência de outro desporto, UFC, o Adesanya com. Boatão. Pota. É só cabeça, mano. Podes ser melhor em tudo, mas eu quando te encontrar eu vou te dar. Conor McGregor? E quem? Khabib?
Não, esse vai todos. It is what it is. It is what it is. Eu digo que o yeah. Arsenal vai ganhar porque o City sempre começa a época assim, meio que slow down, encaixar as peças, Os demos deixar esperança. primeiro milha para os pardais. O City basicamente é assim. E depois, então acho que eles vão meio que perder a community, mas depois vamos ver o real. Depois ver, nós só começamos a pré-época hoje. O Arsenal Então, começou só a quase semana um mês. passada. Ui. Yeah. Mas vamos vir bater. Epá, acho que são bons temas aí, boas rivalidades a se construírem, já que Chelsea ninguém vai perguntar nada. Né? Mas, epá, eu tirei o Chelsea do meu top 4, mas eu estou à espera de uma boa temporada. Bears. Jogador do ano. Enzo Fernandes. Ok. Enzo Enzo Fernandes. Fernandes. Campeão. Não, Eh, estou a perguntar o campeão. Qual é o jogador do ano? Eu? Jogador. Não, a tua prima. Jogador. Haaland. Jogador do ano. X. Acho que Haaland, yeah. Haaland. Mais uma época, 30 gols. Saca. Harry Kane? É good job. Passa aí. Não vai. O Haaland dessa época vai se good lesionar, Não, bué. mas se ele sair. Saca, Yeah. saca. O Haaland vai se lesionar bué essa época. Eu digo isso porque o Guardiola vai querer insistir já, bué, naquela de recuperar vontade, vai puxar muito pelo Haaland. Tá fixe. Vamos ver então. Mas anyways, Estavam a sabotar a nossa horta. demos conta. Não, mas vamos acabar. Vamos acabar. Vamos acabar. Epá, últimos pensamentos, mais nada. O que é que vocês têm a dizer? Última deixa, é a vossa hora. De outras ligas, nem do Gira, né? Mas eu acho que podemos fazer uma roundup de ligas e vocês vão dizendo um jogador que vos chamou a atenção. Podemos Sim, começar tipo pela quickfire. Quickfire, yeah. Série A, Felipe. Não, olha, posso dizer uma coisa? Yeah, Fazemos um quickfire assim. Série A. Campeão. Uhum. Segundo lugar. Melhor jogador. Assim, previsões ou o Previsões. recap? Ok. Previsões. Yeah. Aí. Série A. Seria campeão, acho que Napoli. Vou Napoli outra vez. Melhor jogador, Osimhen, pai grande. Segundo lugar. Segundo lugar, acho que Milan. E eu vou com o AC Lip. Milan. Também estava a pensar a mesma coisa. Pá, eu vou Inter campeão. Lautaro melhor jogador. E Juve segundo lugar. Eu vou com. Eu quero que a Napoli faça o back-to-back. Estou a apoiar a Napoli para fazer o back-to-back. Jogador do ano. O Kvicha já ganhou esse ano. Acho que pode ficar para cima. Nós merecemos. Yeah, merecemos. Segundo lugar, eu acho que vou pela Inter. Quer dizer, há um buraco ali no meu campo, né? Sem o Brozovic. Yeah. E acho que a equipa que ganhou a Champions, não sei se, principalmente com Simone Inzaghi, ele não parece ser um treinador de season, então acho que pode ser o Inter, mas Explicando na esquadra. Gosta de demorar. Vai, Renato. Juventus, Inter, Leão. Muito bem. Liga Francesa, go. PSG. Mbappé, jogador do ano. Segundo lugar vai pro Lens. Ait. Olympique Marseille. Ait. Pierre Aubameyang. Yeah, algo para Marseille. PSG. Renato. PSG, Lyon, Mbappé. campeão Rennes. Yeah. Segundo lugar PSG. Jogador do ano é difícil. Quer dizer, não difícil, mas Mbappé ou Ludovic Blas? Porque Fire. Campeão PSG. Melhor jogador Neymar Júnior. Sabia. Essa época Eu também vocês sabia. vão saber. Vamos. Segundo lugar, Rennes. Yeah, same. Segundo lugar. O Rennes. Ok. Acho que eles. Tugão. Tugão.
O primeiro, Porto. Benfica. É. Di Maria. Ainda muito bem. Bem respondido. Eurico. Benfica. Benfica primeiro, Braga em segundo. E jogador do ano. Jogador do ano. Di Maria ou Coxu? Yeah. Eu vou Benfica, Coxu ou Di Maria e Porto em segundo lugar. Benfica, Porto, Di Maria. Porto, chora bebê, Sporting. Temos que arranjar mais um. Esse do Benfica está nos dá geral. 3-2. Eu também quis meter o Braga. Ainda tem o Coxu, tem. La João Liga, La Mário. Liga, La Liga, La Liga. La Liga, Barça. Melhor jogador, acho que Lewandowski. E Real Madrid, segundo lugar. Vai tu. Real Madrid, Grisou, porque lhe roubaram esse ano. E Atlético. Gol. Barça, Real, Vinícius. Yeah, Vinícius. Barça, Atlético e Pedri. Barça, Real, Vinícius. Até acho que vou trocar, eu quero o Pedri. Esqueci do Pedri. Pedri. Acho Yeah. que vai o Vinícius. Não vai ganhar melhor jogador. Não fala assim do Pedri. Vai ser Nem com difícil. feitiço. Vai ser difícil. Mas vai Para ser a posição difícil, dele mas vai já ser é- bem difícil. Acho que o Vinícius, essa época, vai mesmo tomar conta do recado. Quick fire, né? Com licença. Só Né? estava a explicar. Pronto. Gira. Petro. Não falta algum. Falta o gira a bola. Oh, Petro. mas a qual o Petro, nosso nacional? Pre. Vamos, Pre. Nada. Melhor jogador. Esqueci o nome do número 7 do Pedro. Isso é complicado. É o Gilberto. Esse é o teu quick fire da depressão. Da depressão. Gilberto joga. Campeão Petro. Segundo lugar Sagrada. Jogador do ano. Gilberto. Jogador do ano vai ser o. Eu estou à espera de uma outra boa temporada do Gilberto também. Pá. Gosto muito. Petro. De agosto. Gilberto. Crack. Petro, Dagosto, Gilberto. Eu vou Agosto. no mesmo que o Eurico. Yeah. Eu vou Petro, Sagrada Yeah. e Gilberto. Right. Esse foi o nosso Quick Fire e acho que essa aqui é a nossa deixa. E prontos, fiquem atentos ao próximo episódio. Não se esqueçam de seguir as nossas redes sociais, Linha de Fundo, Twitter, Instagram, TikTok também vamos aparecer, sooner or later, e no YouTube. Fiquem atentos, somos nós. E já agora temos de referir também, antes de irmos embora, a Moneyball. A nossa parceira ajudou a fazer isto acontecer. Então, that's it. It's a wrap. Tô no shot. Moneyball. Vamos chutar. Shout out Moneyball.